Bom dia, meus irmãos. Hoje é segunda-feira e com muita alegria no meu coração eu estou dando início ao nosso momento de fé. Os meus amigos devem ter notado que nas semanas anteriores nós temos orado pelos problemas, pelas necessidades, pelos nossos amigos que estão sofrendo com essa pandemia. Muito bem. Esta semana, porém, eu decidi no meu coração fazer uma outra coisa. Eu gostaria de mostrar para os meus irmãos, para os meus amigos, como é o perfil de um cristão. Porque nós estamos orando, não é? Então, nós temos que saber como é que nós devemos ser, para que então nós possamos orar com liberdade, sermos verdadeiros cristãos. Então, o perfil de um cristão. Então, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, ele mostra para nós aqui uma pequena lista de coisas que o verdadeiro cristão deve praticar. Então eu vou aqui, um dia após o outro, durante esta semana, fazendo uma pequena reflexão sobre cada um destes pontos. Eu acho que os meus amigos, meus irmãos estão me entendendo. Então, portanto, vamos abrir a Bíblia neste texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. E para você ter uma ideia desse perfil, eu vou ler aqui de 16 até 22. O apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom e abstendo-se de toda forma de mal. Pronto, aqui está o que nos diz o apóstolo Paulo. E eu queria comentar um pouquinho sobre esse primeiro tópico aqui, sobre como nós devemos ser. Ele diz: regozijai-vos sempre. Quer dizer o seguinte, meus queridos irmãos, olha, vejam bem, a alegria é fruto do Espírito Santo. Então tem um texto aqui na Bíblia, eu escolhi outra passagem para a nossa leitura, Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo continua dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, veja bem, ele diz o reino de Deus. Então, uma pessoa que pertence ao reino de Deus, uma pessoa que é um verdadeiro cristão, então ele tem estas coisas. Diz aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, a gente não tem preocupações com coisas materiais, a questão é a coisa espiritual. Então ele diz justiça, paz e alegria. E aqui é muito interessante essa ordem que ele dá para essas virtudes aqui. Então ele coloca primeiro a justiça de Deus, ou seja, um verdadeiro cristão é uma pessoa que satisfaz a justiça de Deus. O que é isso, meus amigos, meus irmãos? É o seguinte, é que pela justiça de Deus nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós até estamos condenados ao inferno, permita-me dizer, estamos jogados na condenação. E então essa justiça pede uma reparação, porque os pecadores somos nós. Então como é que a gente satisfaz a justiça de Deus? Da seguinte forma: eu que sou um pecador, preciso me arrepender dos meus pecados, aí eu peço perdão, aí eu reconheço que Jesus é o nosso Salvador, eu peço que Jesus me salve, me liberte, me transforme, faça de mim uma nova criatura. Isso é que se diz a satisfação da justiça de Deus. Então eu sou tornado de um pecador perdido num pecador salvo. Então eu sou salvo pela graça, salvo pela misericórdia de Deus. E aí vamos agora aqui dar sequência à explicação do apóstolo Paulo. Ele diz então que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. E depois ele diz, e é paz
E veja bem, quando a pessoa satisfaz a justiça de Deus, ou seja, quando eu e você, todos nós, quando ficamos ou quando somos reconciliados com Deus, aí o que acontece? Nós ficamos em paz, percebe? Então, a reconciliação com Deus nos concede a paz. A gente fica em paz com Deus. Estamos reconciliados com Ele, justificados. Aí já nós não temos nada que nos acuse. Então, nós estamos em paz com Deus, né? E essa paz resulta na alegria. Na alegria. Então, a alegria é consequência da paz. Veja bem, primeiro você acerta a vida com Deus, você fica em paz, e aí porque você está em paz, você ganha um contentamento. Quando a gente fala em alegria, não é dizer que a gente vai ficar rindo o tempo todo, não é isso, mas é que dentro de nós, dentro de uma pessoa que está em paz com Deus, há um contentamento como consequência dessa paz, há uma alegria. Pois bem, aí é que entra o apóstolo Paulo naquela outra frase lá, quando nós apresentamos esse perfil do cristão. Ele diz, regozijai-vos sempre. Ou seja, essa alegria deve estar sempre no nosso coração, como também a paz, como também o acerto de justificação com Deus. Então, essa alegria. Então, ele diz, regozijai-vos sempre. Eu conheci um pastor que dizia que a alegria é a respiração do crente. Quer dizer, uma pessoa que é crente em Jesus, é como se ele respirasse alegria o tempo todo. Olha só, eu pergunto, você pode parar de respirar? Não, não pode parar de respirar. Se parar de respirar, você morre. Então, a mesma coisa, a alegria do cristão, ela deve estar sempre presente. Daí ele dizer que a alegria é a respiração do crente. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre. Não é só um dia ou outro, uma hora ou outra, mas sempre nós devemos estar alegres. Regozijai-vos sempre. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, essa questão de nós estarmos alegres, bem dispostos, regozijados em Deus, isso aí é uma das manifestações, uma das manifestações da graça de Deus na nossa vida, uma das manifestações de que nós pertencemos ao Senhor. Eu creio que todos estão acompanhando essa linha de raciocínio. Então, meus queridos amigos, aí está. Como é que está a sua vida cristã? Você é uma pessoa alegre? Repito, não é dizer que você esteja rindo o tempo todo, mas você tem aquele contentamento em Deus, aquela pulsação no seu coração de satisfação com Deus. Você é uma pessoa que pertence ao Senhor. E aí, por isso, você está alegre, né? Por isso, a gente sempre está alegre, porque nós temos a graça de Deus no nosso coração, o Senhor está conosco, Deus ouve as orações, Ele não nos deixa ficar abandonados, mas Ele sempre está conosco, segurando a nossa mão. Então, tudo isso nos leva a esse contentamento. Daí, então, que Paulo diz, regozijai-vos sempre. Eu quero, meus queridos amigos, ter sempre esse regozijo no meu coração, esse contentamento, porque eu estou em paz com Deus, eu estou justificado, eu estou tranquilo na minha alma e eu estou contente por tudo isso que Deus me dá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você entendeu e nós agora podemos orar ao Senhor. Olha, se você pode agradecer a Deus neste momento. Se você não pode, você precisa de alegria, de repente, meu amigo, você precisa acertar a sua vida com Deus. Como é que está isso? Como é que está a sua vida com Deus? Então, nós vamos orar agora e vamos colocar todos esses assuntos
diante do Senhor. Ou melhor dizendo, o assunto é um só, a alegria, o regozijo. Eu digo assim, as facetas da nossa vida em relação a esse assunto. Vamos então orar agora. Se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente no Senhor e vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E eu quero agora, em primeiro lugar, meu Deus, Te agradecer, porque uma das bênçãos que Tu nos dás é a alegria, que é resultado da fé, que também, por sua vez, é resultado da nossa reconciliação com Deus. Então, Te agradeço, meu Deus, pela alegria que Tu nos dás, pela alegria que Tu tens colocado no meu coração, porque esses passos todos que eu estou recomendando, eu já dei. Também eu tenho muitos irmãos e amigos que estão participando comigo desta oração, que podem dizer também, obrigado, Senhor, graças a Deus pela alegria que Tu nos dás, pela alegria que Tu tens colocado no nosso coração. Mas também é possível, meu Deus, que haja pessoas que estão aí quietas, assim, até sem jeito, um pouco até envergonhadas nesta oração, porque não estão com essa alegria, não estão com esse contentamento. O apóstolo Paulo diz, regozijai-vos sempre, e estes meus amigos, estes meus irmãos não estão se regozijando. Ó Pai, então eu quero pedir agora, perdoe os seus pecados, afasta todo o mal, tira tudo aquilo que impede as Tuas bênçãos, tira tudo aquilo que impede a alegria. Ó Pai, em vez de tristeza, põe alegria. Em vez de insegurança, dá para o meu amigo segurança. Ó Pai, põe a Tua paz, põe a Tua felicidade no coração deste meu amigo, desta minha amiga, e que então todos possam se regozijar na Tua presença sempre, sempre e sempre, como diz o apóstolo Paulo. Ó Pai, meu Rei, meu Deus, em nome de Jesus é que eu oro e que eu por tudo Te agradeço, não só agora, mas sempre, sempre e sempre, em nome de Jesus, e que todos os que oram comigo digam amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Olha, se houver alguém que está me assistindo neste momento e você deseja conversar comigo, deseja uma palavra, talvez de repente você possa querer falar um pouco da sua vida, das suas dificuldades, e você quer orar comigo assim ao vivo, você pode telefonar para nós. E então o seu telefone, você vai dar o seu nome, o seu telefone, nós vamos anotar e então a nossa secretaria vai passar para mim e eu telefonarei para você com muito gosto, com muito prazer. Você vai dizer a hora preferível a hora da sua preferência para que eu telefone e então eu vou fazer isso. Amém, meus irmãos, meus amigos? Muito obrigado por sua atenção. Eu vou terminar agora o nosso momento de fé e amanhã eu estarei aqui de volta para nós continuarmos a tratar destes assuntos de interesse da nossa vida espiritual para que nós possamos ter liberdade em oração. Até amanhã, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus.